vamos entender uma coisa, né, que também é uma terminologia muito importante quando a gente fala de alternadores. E a terminologia é tudo. Até para uma entrevista técnica, eu tenho que ter um vocabulário técnico. Eu falei para vocês que para a produção de energia eu preciso de um campo magnético. Mas eu não só preciso do campo magnético, eu preciso também de o quê? Movimento. Né? Então eu preciso de um movimento, nesse caso é o quê? Rotacional. Tranquilo? Então, as partes internas de um alternador, ela vai ter uma terminologia. Que terminologia é essa? Ela vai ter partes móveis, porque vai estar acoplada ao meu motor, certo? E vai ter partes fixas, que vão estar acopladas na carcaça do meu alternador. Perfeito? Então a gente vai ter a terminologia de qualquer peça que tiver a terminologia de rotor, está significando que essa peça ela é móvel. Então tudo que eu falar rotor é porque nessa máquina ela fica em movimento, né? Quando eu falar em estator, olha aí, estator, isso está significando que esta peça nesta máquina, em funcionamento, ela está fixa, ela não se movimenta. Legal? Beleza? Uma outra terminologia interessante, que a gente vem até do conceito de motores, tá? De indução. É quando eu falo assim, indutor ou induzido. Vocês já ouviram falar indutor ou induzido? Indutor ou induzido está relacionado ao quê? Ao campo magnético. Ou seja, o indutor é aquele responsável em induzir o campo magnético. E o induzido é aquele que vai receber as influências do campo magnético. Entendeu? Por isso que a gente costuma dizer, quando uma pessoa vai pela cabeça do outro, aí você fala, tu foi induzido a cometer esse crime. Não é verdade? Você foi induzido a tomar essa atitude errada. Ou você foi induzido a fazer algo que você não queria. Então o induzido vai sofrer a ação do campo magnético. O indutor é o que vai gerar esse campo magnético. Ou seja, a pessoa que vai falar para fazer algo é o indutor. O indutor seria nesse exemplo, né? Seria a má companhia. Isso aí. Ficou claro, pessoal? Então, a gente vai começar a ver essas peças agora, parte a parte. Vocês também vão ouvir uma terminologia tipo assim, auxiliar e principal. O que significa isso? Auxiliar, o nome já está dizendo. Quando você contrata alguém para trabalhar numa empresa, para serviços auxiliares, você já, né, você está deixando bem claro que você precisa dessa pessoa para fazer um serviço que não é o serviço principal da empresa, mas é um serviço para manter, né, a empresa num certo padrão. Higienização, limpeza, arrumação, organização, mas a atividade fim você não está capacitado a executar. Por isso o auxiliar. E o principal? O principal
é a atividade fim. Né? Então, quando você é contratado para fazer um serviço de rebobinagem de alternador, você vai ser o cara que vai meter a mão e executar. É o principal. O auxiliar vai ficar do teu lado ali, ó. Qual é a ferramenta que eu quero? Ah, não, pô, eu quero uma chave mista. Tá aqui. Ah, quero ferro de solda. Tá aqui. Mas o técnico é que vai pegar e vai... É o principal. Então, vocês vão ouvir essa terminologia agora constantemente nessa máquina. Induzido, indutor, rotor, estator, auxiliar e principal. Show? Entendido? Então vamos começar aqui com a parte do estator. Estator. Então, se eu falei que é a parte do estator, eu vou mostrar peças que estão conectadas na carcaça do meu alternador, ok? Na carcaça. E a carcaça ela fica na base ali e ela fica fixa. Então, ó, uma primeira que eu vejo preso à carcaça é esse grupo de bobinas aqui, tá vendo? Ele está fixo na carcaça. Né? Então, esse grupo de bobinas aqui menores, fixa na carcaça, tá? Ela vai receber o nome de estator, porque está fixa, né? Da excitatriz auxiliar. Ok? Estator da excitatriz auxiliar. Qual a função dela? Ela tem a função de um indutor. Olha as bobinas aqui, ó. Vai circular aqui uma corrente, vai gerar um campo magnético, certo? Então, o estator da excitatriz auxiliar é um indutor. Ele é responsável pela produção de um campo magnético. Tranquilo, pessoal? Beleza. Olha, tá vendo isso aqui, ó? Isso são pontas de bobinas. E essas bobinas estão aqui, ó, presas nesse corpo aqui, ó. Nessa carcaça. Então, se ela também está na carcaça, presa, é o estator. Legal? Sendo que o nome desse conjunto de bobina aqui é estator principal. Olha aí. Então não é aquele auxiliar. Ele é principal por quê, pessoal? Porque aqui que vai conectar os cabos de força que vai alimentar o cliente principal. É aqui a fonte de energia para o meu cliente. Por isso que o nome dele é estator principal. Ele está preso na carcaça, é uma peça fixa quando a máquina está em funcionamento e é uma peça responsável para a entrega de energia ao meu cliente. Ficou claro, pessoal? Interessante? Beleza. E cada bobina aqui, nós temos um total, tá, de 6 bobinas. Tá? 6 bobinas. Se eu tenho 6 bobinas, a bobina ela tem um início e um fim, não tem? Eu vou ter quantas pontas de bobina aparecendo? 12 pontas de bobina aparecendo. Se você olhar aqui, ó, verificar, cada terminal desse, ele tem uma numeração. Aqui, ó, número 1, tá vendo? Ó, número 6, tá vendo? 5. Então, na verdade, eu vou ter aqui, ó, cada ponta desse, eu vou ter de 1 a 12. Entendeu? Então, e em função desse fechamento que vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui você não liga aleatoriamente não, pessoal. Essa ligação aqui tem um conceito e a gente vai aprender. E vocês vão dominar isso.
Tenha certeza disso. Nessas 16 horas, vocês vão dominar isso aqui. E eu lanço um desafio agora para vocês. Vocês vão identificar uma ligação dessa e eu vou contar de 1 até 3 e vocês vão dizer para mim. E aí? Vocês só vão olhar. Eu vou contar de 1 até 3, você vai falar se está fechado para 220 volts ou se está fechado para 380, 440, 480. E aí? Fechado? Hoje ainda. Eu vou chegar aqui, a gente vai passear por aqui pela oficina. Eu vou falar, está fechado para quanto? Você só vai olhar, eu vou contar de 1 até 3, você vai dizer 220. E você vai fechar um também. Tá vendo aquelas pontas, elas saem lá? Eu vou falar para você, ó, fecha para 220. Você vai fechar para 220 e deixar ali a ligação para 220 volts. Depois eu vou falar, desfaz a ligação. Outro, fecha para 380. O outro vai fechar para 380. Ok? Então, ó, estator principal. E esse aqui é o que mesmo? Estator da excitatriz auxiliar. Beleza? Agora vamos para a parte móvel. Parte móvel. Parte móvel, ela vai estar sempre instalada no eixo do meu alternador. Por quê? Que é o eixo do alternador que vai ficar acoplado ao eixo do motor. Quando o motor começar a funcionar, né, ele vai transmitir a mesma RPM para o eixo do meu alternador. Tranquilo? Então já vou logo nesse aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó. Esse aqui gira. Ó. Mas esse aqui não. Então esse aqui, o nome dessa peça, ele vai vir logo, vamos dizer assim, o prefixo logo é o quê? Rotor. Esse aqui, o prefixo logo vai ser o quê? Estator. Certo? Esse aqui, o prefixo logo vai ser o quê? Estator. Então esse aqui, ele está sofrendo a influência desse campo aqui. Se ele está sofrendo a influência desse campo aqui, quando ele começa a rodar, é porque ele é um induzido. Certo? Então esse aqui, o nome dele vai ser rotor auxiliar. E quando eu me referir a ele, tecnicamente, ele será um induzido. Ele vai receber a influência do campo magnético desse indutor. Claro, pessoal? Tranquilo. Então, isso aqui é o meu rotor auxiliar. Eu falei para vocês que todo alternador gera tensão e corrente ao nome, alternador. O nome já está dando a cola. Então ele gera tensão e corrente alternada. Só que para esse sistema aqui, ele precisa gerar corrente e tensão contínua. Porque eu preciso de um campo fixo, não variado. Entendeu? Então, se eu preciso de um campo fixo, esse campo tem que ser gerado por uma tensão e corrente contínua. Tensão e corrente contínua não passa, não tem senoide, não passa pelo ponto zero. Né? Então, ela é contínua. Então, para que ele venha produzir uma tensão e corrente contínua, usa-se uma técnica. Que técnica é essa? Instala-se uma ponte retificadora. Tá vendo essa placa aqui, ó? E essa placa do outro lado aqui, ó? Esses três componentes eletrônicos aqui, ó, no total 6, né?
um em cada placa, isso se chama diodos. É um semicondutor. Esses aqui, ó, o fio tá branco tá ligado, tá? São diodos. Esses semicondutores que são responsáveis em retificar a tensão e corrente alternada para tensão e corrente contínua. Legal? E o nome técnico dessa ponte, que a gente chama de ponte, é ponte de diodos girante. Então o nome técnico agora, apesar de a gente saber que isso é uma ponte retificadora, né? Mas no linguajar, né, técnico, será o quê? Uma ponte de diodo girante. Qual é a função da ponte de diodo girante? Retificar tensão e corrente alternada em tensão e corrente contínua. Como é que tá o leão, pessoal? Tá amassando? É isso aí. Dínamo é direto ao ponto. Então, ponte de diodo girante. Outro rotor que tem, eu apresentei esse, ok? Apresentei esse, mas se vocês olharem aqui, ó, tá vendo essa hélice aqui, ó, do ventilador? Se você olhar mais lá para dentro, ó, lá dentro, você vai ver um outro grupo de bobinas maiores, com os condutores com seção, né, transversal maiores, girando também, ó. E é justamente o grupo de bobinas que vai nos ajudar naquela conta, naquela fórmula. Porque aqui é que vai definir o número de polos. Entendeu? Então, essa peça lá que está girando, né, esse grupo de bobinas que está girando lá dentro, no meio do estator principal, se chama, se ele está girando, prefixo rotor. Isso aí, né? Mas ele gira no meio do estator principal. Então o nome dele só pode ser o quê? Rotor principal. Ficou claro? Rotor principal. O rotor principal vai ser alimentado pela ponte de diodo girante através desses dois fios grossos aqui, ó. Tá vendo aqui esses dois? Esses dois fios aqui, ó. Pega de um lado da placa, do outro lado da placa. Então ele vai ser alimentado ali com uma tensão e corrente contínua. E ele vai ser responsável, ele vai ser um indutor que vai induzir no estator principal uma tensão e corrente alternada para alimentar o meu cliente. Show? Tá vendo as funções de cada peça? E se uma dessas peças der ruim, dá ruim aqui. Cada um no seu quadrado e cada um fazendo a sua função certinha. Porque se um vacilar, vai ter problema aqui. Ok? E aí eu vou revelar para vocês todos os problemas de cada peça faz e o sintoma que vai estar aqui. Se lembra quando eu falei com vocês que nós somos médicos clínicos? Entendeu? Então, cada sintoma aqui vai me apontar ponte de diodo girante, vai me apontar estator da estatriz auxiliar, entendeu? Então eu vou dar o passo a passo para vocês, e vocês aí que estão nos acompanhando, se você quer o passo a passo, a cereja do bolo, venha para a Dínamo fazer o nosso curso presencial, ok?
Então, o que acontece? Basicamente, eu já passei para vocês todas as peças. E falei para vocês os nomes técnicos das peças. E agora vocês já visualizaram. Se eu falar aquilo ali, ó, vocês vão dizer o que é isso aí? Qual é o nome? O que? O outro nome? Rotor principal. Olha só, cara. E esse leão tá indo embora, hein? Vamos lá, vem pra cá. Vamos andando aqui. Essa peça aqui. Essa peça aqui. Essa peça aqui, qual o nome? Rotor auxiliar. Rapaz, que leão é esse, hein? O leão tá ficando pequenininho. Essa aqui. Rotor principal. Rapaz. E essa ponte aqui, que ao invés de estar do lado daqui, pode estar... Eu vou mostrar para vocês, tá? Ela pode estar à frente ou atrás. E essa peça que está acoplada ao rotor auxiliar, qual o nome dela? Mais alguma coisa? Hã? Ponte de diodo girante. Tá vendo? Ponte de diodo girante. Rapaz, o pessoal tá ferro. Aqui, pessoal, já tem cola, é o ventilador, né? É a parte, é o ventilador. Vamos para cá. Ah, que bonito. Aquela peça ali, ó, que eles estão reparando. Que peça é aquela ali, aqueles bobinados que sai 12 pontas? Caramba, que é isso? Vocês já conheciam alternador, não já? Vocês já conheciam alternador. Essa peça aqui, pessoal, que peça é essa aqui? Rapaz, vem pra cá. Agora eu vou pegar vocês, que agora a peça está longe do alternador. Agora eu quero ver. Se vocês vieram mesmo, agora não tem alternador nenhum. Mas se eu pegar essa peça aqui, que peça é essa? Tem mais uma coisa. Não, se é estator, não gira. Estator induzido? Não, estator da excitatriz auxiliar. Beleza? Mas vocês já estão com foco. Aquela rodinha lá, ó. Rotor auxiliar. Isso aí. Rotor auxiliar. Agora eu quero que vocês falem. O nome vocês já sabem. Mas agora eu quero que vocês falem quem é indutor, quem é induzido. Certo? Aquela peça lá, é indutor ou induzido? Rapaz. Essa peça aqui, é indutor ou induzido? Caramba. Dínamo é direto ao ponto, pessoal. Não tem mais pergunta para vocês. Agora, sabe o que a gente vai fazer? Vamos para a sala de aula, eu vou explicar para vocês a função, passo a passo de cada uma, porque vocês já sabem as peças, já conheceram, né? E os defeitos provenientes dessas peças, como vocês diagnosticaram. Ficou mais fácil? Beleza? É isso aí. E tirar as dúvidas, ok? Valeu! Vamos lá, pessoal.